Bom, a minha equipe vai falar sobre o ouro da Serra Pelada e as margens do rio Tapajós. A dupla Lara e Natasha. A gente vai falar onde existiu o maior garimpo do mundo, o estatuto político-administrativo, a história, o início da colonização, o declínio da atividade garimpeira e o rio Tapajós. O maior garimpo do mundo é localizado no Brasil, no estado do Pará, conhecido como Serra Pelada, que foi uma grande mina de ouro, que durante seu auge foi considerada não apenas a maior mina de ouro ao ar livre do mundo, mas também a mais violenta. A história da Serra Pelada teve início quando uma criança que estava nadando nas margens de um rio local encontrou uma pepita de ouro de 6 gramas. Daí, durante o início da década de 1980, dezenas de garimpeiros foram em direção à Serra Pelada, na esperança de ganhar dinheiro com a descoberta e construir um futuro melhor. No entanto, eles se encontraram em um verdadeiro poço sem fundo, de onde muitos nunca voltaram. É importante falar que a única maneira de chegar ao local do garimpo era de avião ou a pé. Os mineiros eles costumavam pagar preços absurdos para que os táxis os levassem da cidade mais próxima até o final de um caminho de terra. Aí, a partir daí, eles caminhavam a distância restante, cerca de 15 quilômetros, para chegar até o local. Uma observação sobre os garimpeiros é que, por trabalharem na lama, os escavadores eram chamados de porcos da lama. E eles também recebiam, em média, 20 centavos por cavar e transportar cada saco de terra, com um bônus se nos sacos que eles transportavam com a lama e a terra, que era extraída da Serra Pelada, se eles encontrassem ouro, eles ganhavam um bônus em cima dos 20 centavos, que era o preço que eles recebiam. Estatuto político-administrativo. Não possui, é, não possui um arranjo político-administrativo perfeitamente definido, tendo que grandes dúvidas sobre o real status jurídico do local. Diante da Prefeitura Municipal de Curionópolis, Serra Pelada é um distrito, pois em documentos ou portais oficiais sempre é referido como tal. A história. O distrito tem uma formação histórica tradicionalmente relacionada às atividades de garimpo, muito embora a região tivesse sendo colonizada por proprietários rurais já em 1978, um pouco antes da descoberta do ouro. Essas propriedades rurais eram, na verdade, fachadas para as atividades garimpeiras artesanais enquadradas no projeto Garimpo. Esse projeto Garimpo era um programa do Ministério das Minas e de Energia que foi lançado em 1977. Bom, o início da colonização deu-se em janeiro de 1980, quando o comprador de ouro espalhou a notícia da área de Lavra, em Marabá, de onde até então Grota Rica era jurisdicionada. Rapidamente chegaram ao local cerca de 1.000 garimpeiros. Com essa chegada repentina de tantas pessoas, tornou-se difícil para alocar todos nos barrancos do rio, muitos sendo obrigados a garimpar numa colina sem vegetação, nas proximidades apelidadas de Serra Pelada. A quantidade de ouro encontrada na colina foi ainda maior, fazendo com que em março de 1980 o número de pessoas no local saltasse para 5.000. O acampamento havia se tornado uma vila, recebendo finalmente o nome de Serra Pelada. Tal fluxo de pessoas fez movimentar os órgãos municipais marabaenses, que solicitaram intervenção federal na área, alegando a impossibilidade de gerir o local. O primeiro órgão a chegar na Serra Pelada foi em março de 1980, em março do mesmo ano, foi a Rio Doce Geologia e Mineração. Declínio da atividade garimpeira. Em 1984, a Serra Pelada chegou ao seu ápice em relação ao número de pessoas, com 80 mil residentes, que o efeito de comparação superaram os quase 60 mil habitantes registrados no município de Marabá no censo de 1980.
Nesse mesmo ano, a produção despencou para 3,9 toneladas de ouro. Bom, como já foi dito, né, Serra Pelada é localizada no Brasil, no estado do Pará, e o clima dessa localidade ele é do tipo tropical, com estação seca de inverno, com as temperaturas médias entre 23,5 e 26,4 graus Celsius. O vento localmente ele apresenta direção principal vindo do oeste, com velocidade entre 0,5 e 3 metros por segundo. Intensidade estas consideradas como brisas leves ou fracas. Os meses entre junho e setembro são períodos de seca com altas de temperaturas e índices baixíssimos de precipitação. Já entre setembro e maio, a temperatura é mais amena, com maior incidência de chuva. Bom, a Serra Pelada ela está inserida nas bacias hidrográficas dos rios Paraupebas e Vermelho, que são microbacias do rio Itacaiunas. Por sua vez, o rio Itacaiunas é uma subbacia do rio Tocantins. Bom, em 21 de maio de 1980, o governo federal ele promoveu intervenção na área já ocupada por 30 mil garimpeiros. Áreas de lavra e garimpeiros foram registrados na Receita Federal e todo o ouro que era encontrado deveria ser vendido à Caixa Econômica Federal. A intervenção foi comandada pelo militar Sebastião Rodrigues de Moura, conhecido como Major Curió, e em 1981 os depósitos de ouros nas superfícies se esgotaram e a Vale tentou reaver a aposta diária, mas os interesses eleitorais, que já havia mais de 80 mil garimpeiros na área, levaram o governo a fazer obras para prorrogar a extração manual. E em 1982 o garimpo é reaberto e Curió, que é o major, certo? Que é o Sebastião Rodrigues de Moura, ele é eleito a deputado federal, que também tomou posse na Câmara em 1983 e propôs uma lei que dava permissão para que os garimpeiros continuassem explorando o ouro da Serra Pelada por 5 anos. Daí, em 1984, a Vale recebeu a indenização de 59 milhões de dólares. O apogeu do garimpo ocorreu em 1983, quando foram extraídos 13,9 toneladas de ouro. Daí, de 1984 a 1986, a produção se manteve em torno de 2,6 toneladas anuais, caindo para 2,2 em 1987, ano em que os garimpeiros interditam a ponte rodoferroviária sobre o rio Tocantins. Eles queriam que o governo rebaixasse a cava do garimpo. No dia seguinte, uma operação da PM do Pará para desimpedir a ponte deixou 3 garimpeiros mortos, segundo a PM, né? E de acordo com os garimpeiros, o número de mortos passou de 60. A produção continuou caindo, daí em 1988 foi de 745 quilogramas e em 1990 de menos de 200. Em março de 1992, o governo renovou a autorização de 1984 e o garimpo voltou a ser concessão da Vale. Em 1996, os garimpeiros restantes invadiram a mina, mais uma operação do Exército e da Polícia Federal pôs fim à obstrução de 171 dias nos acessos à Serra Pelada. Toneladas de ouro. E por último, um pouquinho sobre o rio Tapajós. Sua nascente é do estado, começa no estado do Mato Grosso, banha parte do estado do Pará e deságua no rio Amazonas. Ainda no estado do Pará, em frente à cidade de Santarém, a cerca de